feche os seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos ao Senhor nesse instante, fala conosco, edifica nossas vidas agora por meio da Tua palavra, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, fala conosco, ensina-nos o Teu caminho, ensina-nos a Tua vontade, ensina-nos a respeito de quem somos no Senhor, de quem somos em Cristo. Eu peço para que o Senhor ministre ao nosso coração, nos dê profundidade, raízes agora, que nós venhamos a ser enraizados na verdade da palavra e naquilo que somos em Cristo, na nossa identidade em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Mais uma vez, queria que cessasse agora toda movimentação, por gentileza. Muitas vezes eu tenho um probleminha, que se eu estou ministrando e alguém movimenta, eu perco o raciocínio. Então, é por minha causa, por amor a mim, mas também por amor ao Espírito Santo, para que você não atrapalhe ninguém que está sendo ministrado por Ele. Amém? Aleluia. Domingo passado nós celebramos aqui o Dia dos Pais, fizemos algo especial para os pais, mas o motivo maior foi a celebração do nosso Abba, do nosso papai, nosso Abba Pai. E nós vimos aqui que o Senhor Jesus, Ele veio revelar um nome para nós, e esse nome, nós vimos também, que por mais de 240 vezes, Ele fala esse nome no Novo Testamento, que é o nome o quê? Abba Pai. No Antigo Testamento o Senhor era conhecido como Elohim, Jeová, Jeová Jireh, Jeová Shalom, né? Por vários nomes Ele se revelou no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o Senhor Jesus, Ele veio revelar um novo nome a nós, e esse nome é Abba Pai. Esse é o nome de Deus para os filhos, Pai, Papai. Mas o Senhor Jesus também não veio só revelar o nome do Pai, ou Abba Pai. Ele veio revelar para mim e para você quem que nós somos. Se nós temos um Pai, nós somos o quê? Filhos. Então Ele veio trazer para mim e para você uma identidade, e a maneira que você participa dessa nova identidade é através do novo nascimento. Você pode nascer de novo, se você não nasceu de novo ainda. Você pode nascer de novo como? Crendo que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu por você. Lá Ele levou os seus pecados, lá Ele tomou o seu lugar e o meu lugar no juízo. E agora, quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Então nós morremos com Ele na cruz, mas ressuscitamos com Ele agora. E quando ressuscitamos o quê? Uma nova criatura, ou seja, filhos. Fala assim: eu sou um filho de Deus. Mas essa não é a verdade completa ainda. Você precisa lembrar que você, além de ser filho de Deus, você é um filho amado de Deus. Então fala comigo agora: eu sou um filho amado de Deus. Sabe, nós vemos essa experiência então do amor de Deus por nós, para começar ali em Gênesis. Nós vemos que, em certo momento, o Senhor pediu para Abraão: Abraão, pega o seu filho, teu único filho. Pausa, presta aqui atenção comigo agora. Abraão, ele não tinha só um filho, ele tinha 2 filhos nesse momento. Mas Deus está falando para ele: pega o seu filho, o seu único filho. Primeiro, porque Abraão, ele fez um outro filho para ajudar Deus, como se Deus precisasse de ajuda. E Deus desconsiderou esse filho, porque o que vale para Deus é a promessa. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é só fiel, Ele é bom. Deus é bom e Ele é fiel. Então Ele prometeu a Abraão: Abraão, você vai ter um filho, e não só isso, você vai ser pai de nações e de multidões. Abraão, em determinado momento, quis ajudar a Deus, porque estava demorando demais a promessa. Isso tem a ver muitas vezes conosco. Nós queremos ajudar a Deus, porque parece estar demorando demais aquilo que Deus nos prometeu. E quando ele ajudou a Deus, ele pisou na bola. A Bíblia nos mostra que ele ficou sem ter comunhão com Deus 13 anos. 13 anos. Mas mais tarde o Senhor volta, manifesta a Abraão e fala: de agora em 1 ano você vai ter um filho. Abraão teve um filho com Sara. A Bíblia fala que eles já estavam mortificados na sua carne, porque eles não podiam mais ter filhos de jeito nenhum. Sara já não podia mesmo. Abraão, por sua vez, já estava sem condições mesmo de ter filho. E eles têm um filho. Tem um filho por causa da promessa de Deus, e porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mais tarde, esse filho cresce, ele avança, amadurece. Isaac, então, já está ali talvez com seus 20 anos. Alguns estudiosos acreditam que ele estava com 30 anos.
assim como o Senhor Jesus, quando começou o ministério. A Bíblia fala que Deus então aparece a Abraão e fala: pega o seu filho, o teu único filho, a quem amas. Fala comigo: a quem amas. E leve-o ao monte Moriá. Preste atenção. A primeira menção de amor na Bíblia acontece agora. A primeira menção de amor na Bíblia acontece do amor do pai pelo filho. Interessante que a primeira menção de amor da Bíblia não é do marido pela esposa, é do pai pelo filho, para mostrar o quê? Que o primeiro amor, ou a primeira experiência de amor de todos nós, é o amor do pai por nós, seus filhos. A Bíblia fala então, que agora, Abraão pega o seu filho, e vai andar agora 3 dias com esse menino, até chegar o momento do local do sacrifício. E ele anda, e no meio do processo, Abraão fala: olha, servos, fiquem aqui que eu vou subir sozinho com o menino. A Bíblia fala que o menino colocou nas suas costas a madeira. A Bíblia fala também que o pai carregou o cutelo e o fogo. O menino vira para o pai e fala: pai, eu estou vendo o cutelo, que é para sacrifício, é o machado. Eu estou vendo o fogo para acender a lenha, e a lenha está comigo aqui nas costas, mas cadê o sacrifício? Abraão nesse momento responde, ele diz o seguinte: o Senhor proverá. Uau! Porque Abraão cria que ainda que o menino morresse, Deus o ressuscitaria, porque Deus prometeu que aquele menino seria também pai de nações e pai de multidões. Era a promessa de Deus. A Bíblia fala então que Abraão chega, leva esse menino, ele pega o madeiro, assim como o Senhor Jesus levou o madeiro, porque ele é uma figura profética de Cristo. Ele pega o madeiro, faz um altar, coloca o menino em cima desse altar, e agora ele pega esse cutelo, e ele vai sacrificar o menino. E quando ele se levanta para sacrificar o menino, um anjo brada no céu e diz: Abraão, pare, porque agora eu sei que você teme a Deus. E aí naquele momento a Bíblia fala que o Senhor proveu um animal para o sacrifício. Pergunta para você: Deus sabia ou não sabia que Abraão temia aquele menino? Temia a Deus. Sabia ou não sabia? Sabia. Deus sabia. Por que Deus permitiu? Para que fosse um testemunho público, para todo o mundo espiritual, para todas as testemunhas pudessem ver o que Deus já tinha visto. Esse é o primeiro ponto. Mas a questão toda aqui que eu quero falar com você é do amor de Deus. Qual foi a prova? Qual foi a prova para Deus que Abraão o amava? Ele entregou o quê? O filho, o único filho, a quem ele amava. Qual que é a prova que Deus te ama, filho? Qual é a prova que o Senhor te ama? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mesma prova que Deus usou com Abraão, Ele usa para mostrar para você agora que Ele te ama. Você entendeu? Você compreendeu? Você então é o filho amado de Deus. Ele entregou-se por você, e Ele provou o seu amor dando o seu filho por você e por mim. Então nós vemos que essa figura de Deus Pai, um Deus Pai que nos ama, produz em nós uma identidade. Qual é a identidade? De filhos amados. Então tudo começa com o amor de Deus por nós. Tudo começa com o amor de Deus por mim e por você. Sabe? 1 João 4,17 nos revela algo. Eu disse para vocês que Jesus ele veio para revelar o nome do Pai, e Ele revelou. Ele veio para revelar que nós somos filhos, e Ele revelou. E Ele veio revelar também que nós somos filhos amados.
Se eu e você somos filhos, e nós o somos, o que se espera de nós? Que nós venhamos a nos comportar como filhos. Filhos. Fala para o irmão que está ao seu lado, se comporte como filho de casa aqui. Você sabe que o papai não gosta disso. Você sabe que o papai gosta disso aqui. Sabe, você tem que aprender a se enxergar como filho. Em 1 João diz para nós, capítulo 4, verso 17: nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Você sabia que o amor pode ser aperfeiçoado na sua vida? O amor pode crescer na sua vida. E o amor, inclusive, te aperfeiçoa. Olha o que diz aqui: nisso é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, que dia é esse? Dia do juízo está com D maiúsculo. É um dia que Deus separou, que Ele vai trazer juízo sobre toda a terra. Mas esse juízo já foi colocado também na cruz. Se você creu, você já passou do juízo para a vida eterna. Mantenhamos confiança. Então no dia do juízo, você vai ficar com medo? Não, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pois segundo Ele é, segundo quem? Cristo é, também nós somos neste mundo. Eu pergunto para você, quem é Jesus? Jesus é Filho, é o Filho de Deus. Segundo Ele é, eu e você somos o quê? Nesse mundo. Detalhe, a Bíblia não está dizendo aqui, segundo Ele foi, lá, enquanto eu estava em carne e sangue, andando lá em Israel. Porque se assim o fosse, já era bom demais. Mas segundo Ele é, como que Ele está agora? Ele está assentado no trono de glória. Ele está com o seu corpo glorificado. Ele está debaixo da opinião do Pai, aonde diz para Ele: este é o meu Filho amado. Segundo Ele é o Filho amado. Nós somos neste mundo, o que vocês são? Filhos amados. E esse é um detalhe interessante, que se você não prestar atenção, isso passa. Eu pergunto, agora lá no céu, assentado no trono, Jesus está com câncer no corpo dele? Ele está cansado? Ele está com medo? Ele está com fraqueza? Não. Ele está lá, seguro, assentado, com os inimigos sendo colocados debaixo dos pés dele, em glória. Sobre ele está repousando agora a opinião do Pai. De quê? Que Ele é o Filho amado. Do mesmo modo, você hoje, segundo a palavra de Deus, é como Ele é. Uau! Eu já disse para vocês, nós não somos Deus. Nós somos filhos de Deus. Jesus é Deus, nunca se esqueça disso. Ele é Deus e Senhor. Mas nós não somos Deus, e muito menos Senhor. Só Ele é o Senhor. Mas nós somos como Ele é, em que parte? Filhos. Eu e você somos filhos. E se somos filhos, a Bíblia fala que somos herdeiros. Sabe, qual que é a definição de amor? Muitas vezes nós queremos definir amor usando o texto de Coríntios, né? 1 Coríntios 13, é um texto que até as músicas ali do mundo utilizam esse texto para cantar, para fazer letras, né? O texto lá diz que o amor não se soberbece. O que mais? O amor não se ufana, né? Vamos ler lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retina. E aí ele continua dizendo o capítulo inteiro sobre o amor. Mas o que ele está fazendo ali? Dando características do amor. Ele está dando características do amor, do verdadeiro amor. Mas são características, ele não está definindo o amor para nós. Mas 1 João define o amor para mim e para você. 1 João 4,9. Você quer saber a definição de amor segundo a Bíblia? Sim, 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Está manifesto a você, a mim, está em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele. Próximo. Nisto consiste o amor. Se você estiver usando a sua Bíblia em papel, escreve aí. Aqui está a definição de amor. Nisto define o amor. Nisto se consiste o amor. Não em que eu tenha amado a Deus. Sabe, por muitos anos da minha vida cristã,
eu ficava com um peso. Nossa, eu tenho que amar mais a Deus. Nossa, eu preciso amar mais a Deus. O que eu tenho que fazer para me amar mais a Deus? E aí eu até ia pregar para os jovens, ou para aqueles irmãos que caminhavam comigo. Eu falava, vocês têm que amar a Deus. Aleluia. Uma pregação que parece assim poderosa. Mas dentro de mim eu ficava falando, mas como que eu posso amar mais a Deus? Preste atenção. Nisto consiste o amor. Que amor? O verdadeiro amor. O amor verdadeiro é de quem? É o amor de Deus por nós. Olha só, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. O que é propiciação? Ele tomou o nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, Ele pagou a nossa dívida, Ele recebeu o que eu merecia, para que hoje então Ele fizesse a troca celestial na cruz. Tem até uma cruz aqui. Lá na cruz aconteceu uma transação. Tudo que dependia de mim, tudo que era meu, foi colocado em Cristo. Tudo que dependia de Cristo e tudo que Cristo merecia foi colocado em mim, para que agora eu fosse também feito filho. Então, nisto mostra que Deus nos amou, em que Ele nos enviou o seu Filho para que nós nos tornássemos o quê? Filhos, 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 recebendo o quê? Perdão dos nossos pecados. Você foi perdoado? Você recebeu o amor de Deus? Você recebeu claramente o amor de Deus. Então a definição de amor não é o quanto eu amo a Deus, mas é o quanto Ele me ama. Porque quanto mais eu medito nisso, mais eu correspondo ao amor de Deus. Quanto mais eu sei que Deus me ama, isso tem uma implicação. Olha, se Deus me ama, Ele não vai me deixar passar fome. Se Deus me ama, Ele vai me livrar do mal. Agora não é se, Ele me ama. E eu não preciso ficar provando isso para ninguém. Sabe por que Ele não precisa? Porque Ele já provou. Já está provado, claro, historicamente está provado, né? Na sua fé já está provada, na palavra já está provado, que Ele o quê? Me ama e te ama. Fala assim, eu sou o filho amado de Deus. Sabe, como filho amado, nós temos que fazer o que Jesus fazia como filho amado. Como que Jesus reagia no dia da adversidade? Alguém já passou uma adversidade aqui? Como que Jesus reagia no dia da adversidade? Vamos ver. Está lá em Marcos capítulo 4, verso 37. Eu creio que Deus permitiu estar isso nas escrituras para nós aprendermos a reagir como filhos. Você é um filho. Você tem que aprender a reagir como o filho Jesus reagiu. Porque você já tem o espírito do filho dentro de você. Você já tem o amor de Deus, do Pai, dentro de você. Então agora você pode reagir se comportando como o nosso irmão mais velho. Vocês estão comigo, gente? Olha o que diz aqui o texto, verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Olha só a cena, eu quero que você imagine a cena. Imagine a cena na sua cabeça. É igual quando está chovendo muito forte aqui, né? E as ondas estão arremessando contra aquele barco. Olha só, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Como é que estava o barco? Naufragando. Você já sentiu naufragando na sua vida? Em algum momento da sua história, você já sentiu, nossa, eu estou naufragando aqui. Ou até agora, você está sentado aí pensando, como é que eu vou sair dessa? Assim estava o barco que o Filho Jesus estava. Próximo versículo, 38. E Jesus estava na popa, dormindo. Gente, o mundo está caindo e o Senhor Jesus, o Filho, estava fazendo o quê? Dormindo, descansando. Filhos, em meio a temporais, em meio a tempestades, em meio a adversidades, o que eles fazem? Descansam. Sabe por que eles descansam? Porque eles sabem que eles têm o papai deles. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quando você era um bebezinho, você não vai lembrar, com certeza. Ou até mesmo se você teve filhos, e esses filhos eram bebês, e um dia teve uma tempestade, trovões e relâmpagos. Você acha que aqueles bebês estavam preocupados com o que iria acontecer? Não. Não estavam por quê? Porque eles estavam no berço deles, bem acomodados, descansando, ou até mesmo dormindo. Entende? Pode ser que o barulho até os acordasse. E se eles chorassem, o que ia acontecer com esses papais? Iam correr até eles, para acalmá-los. Se vós sois maus, sabei dar
boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará graciosamente com Cristo todas as coisas. Veja, olha como que o filho se comportava no meio da adversidade, assim nós somos também. Quando você vê então que existe a revelação que você tem um pai, tem uma revelação maior também, que agora você é como filho. Preste atenção, como que você deve se comportar no dia da adversidade? Descanso. Muitas vezes a gente pega e coloca, vou usar uma expressão aqui, lá de Goiás, coloca a saia na cabeça e sai correndo, né? É uma figura de uma mulher desesperada. Muitas vezes você fica desesperado no meio da adversidade, mas você não deveria, porque você é filho. Você não deveria, porque você é filho, e se você é filho, você tem que agir como Jesus agiu. Primeira parte, descansando. Ele estava descansando na polpa do barco. Agora eu pergunto para você, se eu estou dormindo na minha cama, cai um pouquinho de água em mim, eu já acordo. Lá a Bíblia que fala que o barco já estava enchendo d'água, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, descansando. Continua o texto. Dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram. Quem despertou eles? O Senhor Jesus. Os discípulos, estavam todos com medo. E aí a Bíblia fala mais: mestre, não te importa que venhamos a morrer, a perecer? Ainda acusaram o Senhor Jesus. Olha, ele está no descanso. E muitas vezes quando você está descansando, confiando em Deus, as pessoas te acusam. Você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Agora é só descansar. Deixa eu te explicar uma coisa. Descanso na Bíblia descanso, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Descanso, não é que você vai ficar descansando, não reagindo a nada. Não, você vai ser direcionado, confiando no Senhor, confiando no Espírito Santo. Então muitas vezes, você vai estar passando adversidade, você tem que esperar o quê? O Espírito Santo te conduzir, o Espírito Santo te liderar, te levar, te fazer agir em alguma direção. Mas enquanto essa direção não vem, descanse. Saiba que o seu Pai está cuidando de você. A Bíblia diz então, que no verso agora, no próximo verso, verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Filhos, preste atenção nessa imagem, porque isso aqui tem tudo a ver com você e comigo. Se você é filho, você vai fazer as mesmas obras do Senhor Jesus. Você vai andar no descanso, mas vai ter uma hora que você vai falar. Porque como filhos, como que nós resolvemos as coisas? Nós resolvemos falando pela fé. Você vai ver que Jesus desperta e ele fala ao quê? As circunstâncias. Se você estivesse passando aqui fora agora, e eu tivesse com as mãos erguidas falando assim: para a tempestade agora, em nome de Jesus, alguns iam olhar para mim e falar o quê? É doido, está conversando com a chuva, está conversando com a tempestade. Mas se você olhar o Filho Jesus, como que ele agiu no meio da adversidade? Falou as circunstâncias. Aprenda a falar as circunstâncias, não se cale. Se você despertou, se o Espírito Santo te despertou em fé, você percebeu a indignação no seu coração, fale pela fé, não as pessoas. Não, as pessoas não, fale as circunstâncias, fale pela fé. Eu não aceito isso sobre a vida do meu filho, em nome de Jesus. Eu não aceito essa situação no meu trabalho, mais em nome de Jesus. Eu não aceito agora, em nome de Jesus, que não vai vender, agora vai vender, e vai vender muito, em nome de Jesus aqui. Eu não aceito essa situação minha migratória mais, pela fé eu creio. Aquieta-te agora, em nome de Jesus, eu recebo pela fé. Então, você percebe que as coisas vão acompanhar a sua proclamação de fé, porque você é filho, e filho amado, feito assim em Cristo Jesus. É assim que nós comportamos, irmãos, na nossa casa, na casa do nosso Pai Celestial, é assim que nós comportamos. Aqui em casa, na vida da igreja, quando eu falo aqui em casa, eu quero que você entenda, na vida da igreja, é assim que nós comportamos. Nós não ficamos entrando em debate, em discussão tola. Nós nos levantamos pela fé e falamos as circunstâncias. Nós não ficamos aqui em casa procurando culpado. É por causa de você. É porque não. Nós nos levantamos pela fé e proclamamos a verdade e desfazemos as obras do diabo com a boca, não pela força. Não é por força nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. É assim que nós somos filhos.
né? Mateus capítulo 14, verso 25. Mateus 14, 25. Nós vimos o primeiro exemplo de como os filhos agem na diversidade. Agora nós vamos ver um segundo exemplo, como os filhos agem nos momentos mais escuros da vida. Mateus 14, 25 vai nos mostrar. Na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite é o momento mais escuro da noite. Foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Sabe? Nos dias mais escuros o Senhor te coloca a andar sobre as circunstâncias. Lembre disso. Essa é a sua posição de filho. Tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Tem momentos escuros? O Senhor nos coloca a andar sobre as circunstâncias. Sabe? Interessante que os discípulos estavam num barco. Verso 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha só a imagem, a cena. A Bíblia nos mostra que os discípulos estavam num barco. E havia ali de novo uma tempestade. Só que dessa vez Jesus não estava no barco. O filho não estava no barco. Vou fazer um parêntese aqui. Se você está no barco, aquele barco é abençoado. Porque dentro de você tem o Espírito Santo. E você foi feito filho. Sabe por que aquela empresa é abençoada? Porque o Filho de Deus está lá. Sabe por que aquele negócio vai avançar, prosperar? Porque o Filho de Deus está ali. Sabe por que o casamento de vocês vai avançar, vai prosperar? Porque o Filho de Deus está ali. E quando eu falo Filho de Deus, é você, Filho de Deus, que foi feito Filho de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra então, que esse barco estava lá, passando por uma tempestade. Os discípulos estavam ali, a ponto de morrer de medo. Morrer de medo. Isso aqui é outro detalhe. Filhos de Deus, eles aprenderam a lidar com medo. Filhos de Deus lançaram o medo fora por causa do verdadeiro amor. Qual é o verdadeiro amor? O amor do pai pelos filhos. O amor do pai pelo filho. A Bíblia nos mostra então que Jesus, ele vem andando sobre as águas. Isso é uma cena maravilhosa. Ele vem andando sobre as águas e os discípulos estão morrendo de medo. E a Bíblia fala que os discípulos com medo olharam e viram o Senhor Jesus. Só que eles não entenderam. Eles acharam que era o quê? Um fantasma. Porque quando você está com medo, até a sua crença é mudada, é errada. Até se Jesus aparecer na história, você pensa, não, é um fantasma. Porque você não consegue enxergar direito com medo. A Bíblia nos diz então que o Senhor Jesus vem. E aí Pedro, altivo, fala, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. Ele, tá bom, vem Pedro. Sobre a palavra de Jesus, Pedro veio. E começou a andar sobre as águas, mas olhando para as circunstâncias, e olhando para si mesmo. Isso é uma coisa que todo crente quer fazer. Você não deveria fazer. Ainda mais que você é filho. Você nunca deveria fazer isso. Ficar olhando para as circunstâncias e olhando para si. Sempre lembre de olhar para Cristo. Ele é a única resposta para qualquer situação. Cristo é o que te mantém de pé na adversidade e nos dias escuros. Se você olhar para Cristo, crendo na palavra dele, você permanece de pé em qualquer adversidade, em qualquer tempo escuro. A Bíblia fala então que ele olhou para si, para a circunstância e começou a afundar. E ele falou, Senhor, me salva. Jesus afundou até aqui, irmãos? Sim ou não? Não, porque ele é o filho. Você é filho, você também não afunda. Você tem a mesma natureza do seu pai, a mesma natureza de Cristo. Você não afunda. No dia da adversidade, permaneça de pé. Permaneça firme, porque o Senhor te sustenta. Então não entre em desespero nem em medo, em nome de Jesus. A Bíblia fala então que Pedro estendeu a mão, e o Senhor estendeu a mão para ele, e o levantou de volta, e os dois entraram no barco. Quando os dois entraram no barco, o Senhor falou as circunstâncias novamente, e veio bonança, paz. Filhos liberam paz por onde vão. Filhos liberam ambientes de paz por onde vão. Filhos ordenam as circunstâncias e elas se quietam, se acalmam, e ambientes de paz são liberados por onde vão. Você está vendo como que nós somos filhos e devemos comportar como nosso filho, como nosso Senhor e o Filho maior, Jesus? Veja, na casa do nosso Pai, nós temos que aprender a nos comportar como filhos.
E o maior exemplo de filho é Cristo. Quando ele revelou o Pai. Mas ele não revelou só o Pai, ele revelou quem você é. Ele te deu uma identidade. Eu tenho hoje, você também tem hoje, uma identidade de filho. Filho. Amém? Como que o filho orava? Nós vimos isso no culto passado. Como que o Senhor Jesus, o Filho, orava? Essa tem que ser a mesma oração sua hoje, a mesma maneira de orar hoje. Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, como que ele orou? Pai, Pai nosso, Pai nosso. A sua oração também de filho tem que ser para o Pai, o Abba Pai. Outra vez, o Senhor Jesus foi orar. Está lá em João, capítulo 11, verso 41 ao 43. E ele foi orar para ressuscitar o seu amigo Lázaro, que estava morto há 4 dias, fedendo. Eu pergunto, como que você oraria para levantar um morto de 4 dias? Como que seria a sua oração? Primeiro você ia falar o quê? Espera mais 4 dias que eu vou jejuar só na água. Vou me trancar no quarto e vou orar esses 4 dias sem parar. Como que foi a oração do Senhor Jesus? Essa tem que ser a oração dos filhos. Você é filho? Você é filho? Essa é a sua oração, olha só. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que o Senhor sempre me ouve. Quantos aqui sabem que o Senhor sempre te ouve? Mas assim falei por causa da multidão que aqui está, para que eles também creiam que o Senhor me enviou. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Vem para fora, Lázaro. Preste atenção. Que oração foi essa? Que jeito que foi essa oração? Ele não chegou diante do Pai e disse: Senhor soberano, Deus do universo, Deus todo-poderoso. Não, não. Na verdade ele já sabia que o Pai já o tinha ouvido, porque ele ouviu só os pensamentos do Senhor. Mas ele falou daquela maneira para ser de testemunho para as pessoas que estavam à sua volta, para que as pessoas soubessem que ele havia sido enviado. Muitas vezes você vai fazer orações só para as pessoas saberem que Deus te enviou naquele lugar. Mas olha o que mais interessante. Levantar um morto de 4 dias requer um poder extraordinário, requer um milagre extraordinário. Qual foi a oração do Senhor Jesus? Pai, graças eu te dou, o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora, e a glória de Deus se manifestou. Veja, essa é a oração sua, filho. Tem coisas que já morreram muitos anos, talvez. Tem situações que já se encerraram há muito tempo na sua vida, que deveriam ressuscitar e você não as ressuscitou ainda. Tem relacionamentos que você já enterrou há muito tempo e deveria ressuscitá-los com humildade. Tem situações que você deveria ter se posicionado lá atrás, a morte chegou e você deixou para lá. Mas agora é o momento, é a hora de você se levantar em vida e falar: casamento, ressuscita em nome de Jesus. Filhos, ressuscitem agora para Cristo em nome de Jesus. Sabe, essa é a sua oração de filho, porque o Pai sempre te ouve. Se Ele te ouve e Ele te ama, Ele vai fazer o quê? Vai te atender, filho. Vocês estão aqui, gente? Lucas capítulo 9, verso 16. Para ressuscitar um morto, Ele fez sua oração. Agora, para multiplicar pão e peixe, qual que seria a sua oração? Quanto tempo você ia orar e jejuar também? 21 dias? 40 dias na água? O Senhor Jesus, então, olha só, e tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, de novo, ele ergue os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Pergunta: tem oração aqui? Você vê alguma menção da oração dele com o Pai aqui? O que a Bíblia está relatando? Pegou o pão, olhou para o céu. Sabe, o seu pai conhece até seus gestos. Eu conheço até os gestos dos meus filhos. Quando eles querem comunicar algo comigo, não preciso nem deles falarem, eu já sei.
Do mesmo modo, o Filho Jesus está mostrando para nós algo aqui: intimidade com seu Pai. O seu Pai tem intimidade com você, mas Ele quer que você também tenha intimidade com Ele. Pegou o pão, abençoou. Eu abençoo esse pão, em meu nome, Jesus. Abençoou o pão, partiu, e cadê a oração? Não tem oração, só tem um gesto de olhar para cima. Veja, vão ter momentos que você não vai precisar nem orar, e o Pai vai te responder com poder e com milagre extraordinário, porque o seu comportamento, a sua ação já vai ser uma oração para Deus. Você percebe então? E muitas vezes o quanto nós dificultamos a caminhada cristã, porque para você relacionar com Deus, você pensa que você tem que entrar no quarto, fechar a porta, ficar lá para você falar com seu Pai, mas Deus quer relacionar com você a todo instante, porque Ele mora e habita dentro de você. Deus não está longe, está presente, está dentro. Então é só abrir a sua boca, é você meditar na palavra, e o Senhor está falando com você, te direcionando, te dando fé. Sabe, assim são os filhos. Nós somos filhos, filhos amados do Senhor. Agora, eu pergunto para você, a opinião do seu pai é importante para você? Tem gente que está toda estragada até hoje, porque a opinião do pai era diferente da que você queria receber. Mas eu vou te dizer uma coisa, fala para o irmão que está ao seu lado aí, fala: eu não me importo com a sua opinião. Sabe, esse mundo que nós vivemos agora, irmãos, esse mundo de rede social, de mídia social, é um mundo que valoriza muito a opinião. Então, se você posta algo, e alguém dá um like ali, você já se sente o quê? Se comenta então fazendo elogio, você fala: uau. Por quê? Porque hoje nós queremos valorizar muito a opinião dos outros. Mas vou te dizer uma coisa: a opinião dos outros é boa só para eles. Para você não vale nada. A opinião de alguém sobre você não é tão importante assim. A opinião de Deus sobre você é muito importante. Então fique com a opinião de Deus. Mesmo que a opinião do seu pai, que tem um peso espiritual, um peso relacional com você, é muito importante essa opinião. Mas mesmo que ela seja ruim, essa opinião, não fique com ela. Fique com a opinião do Pai Celestial. Agora eu vou te ensinar qual é a opinião de Deus por você. Porque a opinião de Deus, na verdade, é a sua identidade. Quando você chega em qualquer local, o que eles te pedem? Seu documento, sua identidade. Para mostrar o quê? Quem você é. Então, quando questionarem quem você é, lembre de qual é a opinião de Deus por você. Porque essa é a sua carteira de identidade. Quando o Senhor Jesus foi começar o seu ministério, qual foi a opinião do Senhor, do Pai, sobre o Filho? A Bíblia fala que Jesus foi ser batizado. E ali no batismo, no Rio Jordão, João veio batizá-lo. E a Bíblia fala que nesse momento os céus se abriram. E uma voz veio dizendo o quê? Este é o meu filho. Meu filho o quê? De novo, o quê? Amado, amado, do qual eu tenho todo o meu prazer. Ele tem prazer então em mim. Eu sou amado dele. Eu sou filho. Essa é a opinião a respeito do Senhor Jesus. E você pode pensar: não, mas isso aí é por causa do Senhor. Ele é assim mesmo. Mas eu não. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus te fez filho, e no dia que Ele te fez filho, Ele te deu a opinião também do Pai. Qual que é a opinião do Pai sobre você e sobre mim? Este é o meu filho amado, do qual eu tenho todo o meu prazer. Deus tem prazer em você. Deus te olha como filho. Essa opinião me basta. Essa opinião te basta. Não importa o que o mundo fala a meu respeito, não importa o que as pessoas falem ao meu respeito, não importa nem o que as pessoas muito próximas de mim dizem a meu respeito, não importa. O que importa é quem eu sou. Quem que eu sou? Um filho amado, e meu Pai tem prazer em mim. Essa é a sua identidade. Você vai ver que Jesus nesse momento está sendo batizado no Rio Jordão. Geograficamente é o lugar mais baixo do mundo. No momento mais baixo, entre aspas, do Senhor Jesus, Ele foi levantado como filho amado
de quem Deus tem todo o prazer. Nos momentos mais baixos da sua vida, nunca se esqueça que você é um filho amado, do qual o Senhor tem todo prazer em você. Mas mais tarde, está relatado lá em 2 Pedro, esse evento, Pedro está testemunhando desse evento que ele participou nos evangelhos. A Bíblia fala lá em 2 Pedro 1, 17, capítulo 1, 17, pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uau! O que a Bíblia está dizendo aqui então? Que você é glorificado e honrado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se o presidente dos Estados Unidos chegar aqui hoje e falar: pastor Marcos Nogueira, se coloque aqui no púlpito, eu quero honrar você, você é um homem de Deus. Como que você vai receber isso? Muito bem, né? Você vai se inchar. Porque o presidente dos Estados Unidos não é qualquer pessoa. Ele está carregando a nação no nome dele. Agora eu vou te falar uma coisa. Quem está honrando aqui não é o presidente dos Estados Unidos. É o Deus que criou todas as coisas. É o Todo-Poderoso. É aquele que tem todo o poder. É aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. E ele olhando para você e para mim, ele diz o quê? Este é o meu filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer. Eu pergunto para você, quando você tem prazer num dos seus filhos, o que você quer falando dele? Você está vendo lá? Está vendo lá o fulano? Está vendo lá o Estevão, meu filho? Está vendo? Ele é bom de futebol. O outro filho, está vendo lá o fulano? Nossa, esse é meu filho, viu? Olha lá, gente, esse é meu filho. O tempo inteiro você está querendo mostrar o filho, sim ou não? Sim, você está querendo mostrar seu filho, porque ele é a sua glória. Nós somos a glória do Pai em Cristo Jesus. E nisso ele nos glorificou em Cristo, falando o que a nosso respeito? Nós somos filhos amados, do qual ele tem todo o seu prazer. Para encerrar, glória a Deus. Para encerrar, qual que é a missão dos filhos? Você vai ver que o Senhor Jesus ele tinha liberdade de fazer ou não fazer a vontade do Pai. Em um dos momentos ele até orou, falou: se possível passe de mim esse cálice, mas não, contudo não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Desde que o Senhor Jesus entrou no mundo, ele entrou livre para escolher ou não a vontade do seu Pai. Da mesma maneira, eu e você hoje temos liberdade de escolher ou não corresponder ao nosso Pai. Mas qual que era os argumentos que o Senhor Jesus falava? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que ele está dizendo com isso? Eu estou saciado e cheio de prazer quando eu faço a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. Quando você come, você não sente prazer? Quando você come, você não fica saciado? Sim ou não? Sim. Jesus se sentia da mesma maneira quando ele fazia o quê? A vontade do seu papai. Como filho, você foi chamado para fazer a vontade do seu pai. E se você souber que você é um filho amado, se você souber que o Pai tem prazer em você, o seu coração vai ser o tempo inteiro de querer agradar ao seu Pai, fazendo a vontade dele. Davi significa amado. Aqueles que sabem que são amados vencem gigantes. Golias foi vencido pelo amado. O filho de Davi, Salomão, que também foi chamado de Gedidias, fala Gedidias, foi chamado por Deus para construir a casa de Deus. Gedidias significa amado de Deus. Salomão significa paz. Aqui também tem um princípio para nós: os que são amados de Deus e andam em paz edificam casa para Deus. Se você hoje entende que você é um filho amado, sua resposta vai ser fazer a vontade do seu Pai. E a vontade do seu Pai é edificar a igreja que Ele deixou aqui para nós, nessa terra. Se você é um filho amado, você vai reinar em vida, porque Jesus reinou em vida. Davi, amado, reinou em vida. Salomão, filho amado, se você for lembrar quem foi Salomão, ele era filho de Betseba, fruto de um pecado que aconteceu.
primeiro fruto morreu. Primeiro filho de Davi com Betseba morreu. Mas depois veio Salomão. E Deus escolheu Salomão. Isso mostra a graça de Deus. Dele foi feito um filho amado de Deus. E também o filho da paz. Hoje nós andamos em paz como filhos amados. Amém? Vamos ficar de pé, filhos amados. E se você sabe que o seu pai te ama, porque ele já provou isso na cruz. Se você sabe que você é um filho amado, quero que você ore agora do seu jeito, da sua maneira. Talvez você vai dar só um suspiro. Ai, Pai, não sei. Eu gostaria que nesse momento você se entregasse completamente ao seu Pai. E o final da sua oração fosse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Pai, nós nos humilhamos diante da tua poderosa mão. Sabemos que o Senhor é que tem cuidado de nós. Nós somos teus filhos, teus herdeiros, herdeiros da promessa. Somos herdeiros da cruz, herdeiros da bondade do Senhor expressada na cruz, herdeiros do teu amor sem fim, herdeiros do Senhor. Como filhos oramos, como filhos andamos, como filhos relacionamos, como filhos amados que somos. Lembrando que o teu amor nos faz vencer a tentação do deserto. A nossa identidade de filhos amados nos faz vencer a tentação, o dia mau. Por sermos filhos, nos posicionamos diante da adversidade, diante dos dias escuros. Como filhos, proclamamos as circunstâncias, desfazemos as obras do diabo. Como filhos amados que somos, temos a proteção do Senhor, Pai. Como a galinha ajunta seus pintinhos, o Senhor os ajunta debaixo das suas asas. Recebemos a proteção. E assim como a tua palavra diz, aos teus amados o Senhor dá enquanto dormem. Nós somos teus amados, enquanto descansamos o Senhor nos dá, nos agracia. Somos teus filhos amados. Nos entregamos ao Senhor nesse dia. Seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, assumimos hoje pela fé a identidade de filhos amados. Andamos assim e reinamos em vida hoje, em nome de Jesus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor na cruz do Calvário me perdoou. Não só me perdoou, mas também me curou, me fez uma nova criatura. Ali o Senhor apagou a minha dívida, desfez o juízo que estava sobre mim, e hoje ressuscitei contigo para uma nova vida, uma nova história, e recebi o seu nome, e o seu nome é Filho amado. Hoje, assim como o Senhor é, eu sou nesse mundo, eu sou filho amado. Aleluia, glória a Deus.